Conhecidos para a glória de Deus. Diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando dois no moinho, será levado um e deixado outro. E deixado a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que vigia da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não tem. Em que não tem 6. Podem tomar seus assentos para a glória de Deus. Meus amados irmãos, é um grande privilégio estar falando da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós sabemos que o Senhor Jesus a sempre trazer a sua maravilhosa palavra. Jesus, na sua trajetória para cumprir assim um grande propósito, nós sabemos que ele escolheu para essa trajetória 12 apóstolos e discípulos para que viesse com ele cumprir a sua missão e pregar o Evangelho do Senhor. A Bíblia fala que assim como nós podemos ler, desde o capítulo 23 ao capítulo 24, o capítulo 25, nós temos aqui o Senhor Jesus sempre trazendo um alerta para a sua igreja, como um aviso para que a igreja de Cristo ela viesse estar percebida, ela viesse a estar ligada, ela viesse a estar atenta para a sua vinda. É por isso que também nós vemos no capítulo 25 que Jesus também ele fala a respeito das 10 virgens, que 5 delas eram prudentes e 5 delas também eram loucas. Jesus, ele sempre para trazer uma comparação e um aviso para a noiva, para que assim a noiva não viesse se deixar se levar pelas coisas desse mundo. Porque assim como o nosso Senhor, ele foi levado ao céu em breve e um dia ele voltará para buscar a mim e a você. Quem crê nessa palavra já pode dar um grito de glória, de aleluia, aleluia, Deus. O Senhor Jesus, então, ele sempre trouxe esses ensinamentos da sua maravilhosa palavra. É por isso que nós encontramos em muitas passagens Jesus, quando ele se comparava e via a multidão, a Bíblia fala que Jesus dizia que olhava para aquela multidão e ele tinha compaixão do povo, porque eles andavam como se não tivesse pastor. Até mesmo no tempo de Jesus, a pregação já era um pouco escasso, já não se pregava tanto a verdade, porque muitos dos homens naquele dia estavam pensando somente em si mesmo. E Jesus sempre, ao ver isso, ele trouxe sempre um alerta para a igreja e um aviso também para os seus discípulos, para aqueles que o veriam seguir, para aqueles que iriam seguir ele na caminhada de fé, para estar atento, para estar vigilante. É por isso que Jesus, quando está ensinando os seus discípulos no Evangelho de Mateus, no seu
seu capítulo 10, ele dá ensinamento para que eles viessem fazer o ide, para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para sarar o povo. Mas também Jesus dá um alerta para os seus discípulos: eu vos envio como ovelha no meio de lobo, mas sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Jesus estava sempre avisando também aquele que iria levar a mensagem, aquele que já tinha tido um encontro com ele, para estar sendo prudente e para estar sendo vigilante, porque nós estamos aqui nesta terra somente de passagem, mas o meu e o seu lugar não é neste mundo. O nosso lugar é no céu com o Cordeiro de Deus, que em breve irá vir nos buscar. Mas aí a palavra do Senhor, como nós lemos, Jesus começa a trazer uma referência, um homem chamado Noé. E nós o conhecemos bem na palavra do Senhor, desde o livro de Gênesis, nos seus primeiros capítulos, ao Senhor criar a terra, e depois em seguida o Senhor também cria o homem e estabelece então um pacto com o homem chamado Adão. A Bíblia fala que o Senhor, ele ia todas as manhãs e ele ia todas as tardes para ter comunhão com Adão, porque o nosso Deus, ele é um Deus de comunhão. O nosso Deus, ele não é um Deus que fica distante de você, não. Ele fica pertinho, ele fica junto, e ele quer também que você se aproxime dele, esteja com ele. É por isso que Jesus fala que a presença dele estaria conosco até a consumação dos séculos. Jesus continua contigo. Se você está com vitória, ele continua contigo. Se você está no vale, ele continua contigo. Se você está na bênção, ele continua contigo. Se a porta se fechar, Jesus permanece contigo. Porque é comunhão, e comunhão é lado a lado, comunhão é mão em mão, comunhão aonde você for, eu vou. Assim é o nosso Deus, é comunhão. E o nosso Deus, ele tinha comunhão sempre com o homem. Mas a Bíblia fala, meus irmãos, que após o homem ter quebrado o pacto, a aliança com Deus, de ter desobedecido a voz do Senhor, de não comer do fruto que Deus havia lhe proibido que comesse, após a queda do homem, a Bíblia até nos mostra que já teve o primeiro homicídio por causa do pecado de Adão, de ter desobedecido a voz do Senhor. E por causa disso, as gerações que começaram a vir em seguida não queriam mais Deus. As gerações, elas não queriam mais ouvir a voz de Deus. As gerações agora, por causa do pecado, elas começaram a se corromper, já começaram a se contaminar. Aquelas gerações, elas sempre, quando o Senhor via para ter comunhão com elas rejeitavam o Senhor. É por isso que a palavra do nosso Deus, ela diz: o Senhor mesmo falando com o meu espírito, não terá mais comunhão com o homem. Por que, pastor? Porque a presença do nosso Deus é uma presença santa. O nosso Deus, ele é santo. O nosso Deus não tem comunhão com o pecado. O nosso Deus não aceita o pecado. O nosso Deus, ele ama até o pecador, mas ele abomina o pecado. E o Espírito Santo é simples, o Espírito Santo é santo, o Espírito Santo é maravilhoso. E aqueles que querem a presença dele têm que abrir mão do pecado. E o mundo, ele não queria isso. Aquelas gerações agora estavam rejeitando o Senhor. Então o Senhor retira a sua presença. A presença de Deus, ela é retirada por causa do pecado do homem. E a Bíblia fala que chegou tão
metade daquela geração, nos dias de Noé, como Jesus citou, que Deus tomou a decisão agora de destruir tudo, por causa da iniquidade. Iniquidade, ele é um pecado praticado com constância. Iniquidade, ele é um pecado que o homem já não quer mais se arrepender, mas transforma o seu pecado como se fosse algo de estimação. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Deus, quando ele quer o homem por completo. O Senhor, ele quer todo o teu coração e toda a tua alma. Deus não aceita pela metade, ele quer todo o teu interior ou nada. Mas o Senhor, assim ele fez com aquele povo. Ele mesmo decretou dizendo: o meu espírito não terá mais comunhão com o homem. Aí a Bíblia fala que enquanto Deus está virado, pastor Júnior, Deus então começa a olhar para a terra, dizendo: eu vou destruir tudo, porque o homem peca e não se arrepende. Mas enquanto Deus estava olhando para a terra, oh, aleluia, quem pode dar glória, quem está comigo nessa mensagem? Enquanto Deus estava olhando para a terra, ele encontra um homem com glória. A Bíblia fala que Deus, ao passear, olhar a terra, ele encontra um homem chamado Noé. E enquanto o mundo inteiro estava se contaminando com o pecado, a Bíblia fala que Noé se manteve na posição. E nós somos a geração de Noé. Que geração é essa? Dos remanescentes. A geração que está aqui dizendo: Senhor, eu ainda estou aqui. Mesmo que o mundo lá fora não quer nada, mas eu quero como o Senhor. E eu, irmão, como mente de pregador, eu imagino Deus passeando, olhando a terra com seus olhos de fogo, e viu um homem que ainda não tinha se contaminado com o pecado. Ele olhou, talvez perguntando a Noé, dizendo: Noé, o que você está fazendo? A humanidade toda, o mundo inteiro está me rejeitando. Mas Noé ainda responde para Deus: não, Senhor, mas eu estou aqui, mas está todo mundo na prostituição, mas eu ainda prefiro a santidade. Mas está todo mundo lá, pagando preço lá no erro, mas eu prefiro renunciar. Ah, Noé, o que você quer? Talvez Noé respondendo para Deus: Deus, eu quero a tua presença. Se o mundo não quer, eu quero. Se o mundo rejeita, eu abraço. Se o mundo despreza, eu amo a tua presença. Oh, não interessa de comandar que me mereça. Quem é aí? A geração dos Noé. Cadê a geração do Noé? Está vindo de glória. Cadê essa geração ainda que paga o preço no joelho, mas ainda paga o preço para honrar o nome de Jesus? Noé se manteve firme. Mesmo com o mundo lá fora se contaminando, mas Noé tomou uma decisão em ser fiel a Deus. Mesmo com o mundo lá fora vivendo uma prostituição, Noé preferiu viver em santidade. Noé não era um simples crente, não era cristão. Noé estava dizendo: Senhor, pode contar comigo. Se ninguém quer, eu quero. E o que eu quero, Noé? Eu quero a presença. Eu quero é o Senhor. Eu quero é o Senhor. Não te conhece. Aí, por causa de Noé, por causa de um justo, o Senhor então dá aquela oportunidade e diz assim: tá bom, Noé, eu vou fazer uma aliança contigo. É aí que eu aprendo com a palavra. É por isso que Jesus está dizendo que assim como vai ser no dia de Noé. Por quê? Porque em meio à destruição, Deus só fez uma aliança com quem tinha com Ele. Em meio ao pecado, Deus só tinha aliança com quem vivia em santidade.